Fala, Homo sapiens, aqui, professor Francisco Anselmo, aqui do canal Biologia na Cabeça, trazendo mais um vídeo para vocês. Mas antes de tudo, não se esqueça de, se você for novo, já se inscrever aqui no meu canal, dá um joinha antes desse vídeo rolar, clica no sininho para receber novos vídeos, e hoje então, comentários da resolução da prova de Biologia da URGS Vestibular 2020. Foi feito em 2019. Então aqui é minha previsão. Vamos ver o que deu. Aqui, ó. Citologia. Sim, eu disse que ia cair, caiu, como todos os anos, com 5 questões. Que nem, ó, 2011 é 13. Histologia. Fiquei no talvez não, pela sequência aqui dos acertos, pela sequência do número de questão dos anos que não tiveram. Deu 2. Embriologia, match, deu 1. Reprodução, o meu não, né, mas eu fiquei naquela, será que cai, não cai, botei 1, que de vez em quando eles são bem loucos da cabeça e põe, deu nenhum, né? Fungos, então, eu achei que fosse 1, pela sequência dos anos que apareceram os fungos, e não apareceu. Errei feio. Né, aqui. Botânica, eu acertei 3, também match. Zoologia, então, dentro desses aqui, esperei um pouco abaixo, 2. Comparação dos anos, se tiver 3 ou 4 questões. Mas deu. Fisiologia. Deu match. 5. Esperava 1 ou 2, saiu 1. Genética deu match. Também acertei. Deu 3 dentro do meu esperado. Evolução eu fiquei, será que vai dar? Já teve há 2 anos anteriores que não tiveram, e saiu uma questãozinha dentro do meu esperado. Ecologia, aqui, ó. Saiu, deu match, ok, sempre aparece, e dentro das questões esperadas. 4. Bioquímica, eu fiquei aquele, sempre apareceu 1 ou 2 questões, não apareceu nenhuma. Parasitose, que uma deu match, seja, deu uma questão. E os outros, tá aqui, no caso os outros foi origem da vida, e sim, apareceu 1, deu match. E a distribuição ficou assim, ó, tá? Coisa que nós vamos ver lá para o final do ano 2020, para o vestibular de 2021 da Federal do Rio Grande do Sul. Então vamos usar e vamos... É uma análise. E aí a prova, professor. Bom, questão 1, vamos lá. Então ali, cientistas encontraram um composto de ferro, cianeto, monóxido de carbono em meteoritos, que bombardearam a Terra durante sua formação. O que pode fornecer sobre a origem da vida no planeta? Em composição semelha-se à hidrogenase, enzima que quebra o hidrogênio. Então é possível que esse complexo cianeto, ferro e monóxido de carbono tenham sido precursores para as ações de enzimas e depois incorporados a proteínas. Acredita Karen Smith, pesquisadora sênior do BOIS. Certo? Bom, então está ali de onde tiraram o texto. E em relação à teoria da origem da vida, o planeta Terra é correto afirmar que... Então ali, ó. Bom, em relação à teoria da origem da vida, o planeta Terra é correto afirmar que a notícia reforça a possibilidade de vir novos seres vivos de outros planetas, tal como postulado para ser 1850. Já vamos analisar isso aqui errado, porque esse texto ele se refere à teoria da panspermia, ou seja, tudo que veio de fora do nosso planeta. Então aqui
Tá, ele sim reforça, mas não. Pasteur é a teoria da biogênese. B, já vamos ver. Teoria da biogênese argumenta que os primeiros seres vivos surgiram a partir da matéria inanimada. Não, isso aí é a teoria da abiogênese. C, os primeiros seres vivos surgiram na Terra foram os conservados. Conservado não era nem célula, era um aglomerado de moléculas orgânicas, formados por um agregado de molécula inorgânica. É orgânico o troço. E D, a teoria da geração espontânea, sustenta que seres vivos surgiram a partir de moléculas orgânicas da atmosfera primitiva. Não, essa teoria das moléculas é que são os conservados. E o experimento de Redi, pedaço de carne, no século XVII, corroboram a teoria da biogênese. É o único certo. Claro que a questão, a alternativa correta é a E. Questão 2. Se os flagelos das células eucarióticas são estruturas responsáveis pela locomoção e organizam-se a partir de microtúbulos especializados, considere as seguintes afirmações sobre cílios e flagelos. 1. Ambos o encorde transversal têm a mesma estrutura interna, com 9 conjuntos duplos de microtúbulos periféricos e 2 microtúbulos centrais. 2. O centríolo de células eucarióticas apresenta estruturas idênticas aos cílios e flagelos. E 3. Os cílios e flagelos são originados do corpúsculo basal dos conjuntos triplos de conjuntos periféricos. Trazer aqui, tá, quais estão corretos? Vamos analisar o desenho aqui, ó. Aqui é o centríolo. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né, conjunto triplo, né, aqui, ó, os conjuntos triplos, periféricos, mas cílios e flagelos tem lá no meio, e assim, então, a questão D está correta. Questão 3. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas enunciadas abaixo, na ordem que aparece. Os cloroplastos presentes no citoplasma das células de angiosperma são envoltos por duas membranas externas. Internamente apresentam pequenas bolsas em forma de disco chamadas pontinhos, que se empilham e formam um complexo membranoso denominado pontinhos. Então, alternativa A, tilacoide zilena, B, vacúolos estroma, C, crista vesícula, D, grande estroma e E, cisternas e crista. E aqui, então, nossa resposta, a gente vê, ó, cada pilha dessa aqui que ele fala são os tilacoides. E todo conjunto de todas as pilhas de tilacoides é a grana. Portanto, resposta, alternativa A. Questão 4. Assinale a alternativa correta sobre a síntese de proteínas em células eucarióticas. Alternativa A. O sítio E do ribossomo é ocupado pelo RNA ribossômico, que promove a formação da cadeia polipeptídica. B. A. Então aqui, o sítio E pertence ao ribossomo mensageiro, onde sim vai haver a formação da cadeia polipeptídica. B. Os RNA mensageiros têm como função determinar a sequência em que os aminoácidos devem ser unidos para formar os polipeptídeos. Sim, polipeptídeos são as várias ligações entre os aminoácidos. Perfeito! Mas vamos analisar os outros. A informação escrita na sequência de bases nitrogenadas é RNA ribossômica. É traduzir uma sequência de aminoácidos de proteína. É RNA mensageiro. D. O RNA ribossômico capturam aminoácidos livres do citoplasma. Quem faz isso é o RNA transportador. E a questão é a ligação dos aminoácidos cadeia polipeptídica está na formação catalisada pelo RNA mensageiro. Certo? Então a alternativa é B. Tá? Essa aqui não é a E porque é outra enzima que está envolvida nesse processo. Questão 5. Vamos lá.
Tá, George Biddle e Edward Tatum, na década de 40, realizaram experimento com o mofo do pão Neurospora crassa, observando uma rota metabólica de síntese de arginina. Esse fungo tem o genoma haploide na maior parte do seu ciclo de vida. Para realizar a investigação, os cientistas colocaram mutações na cepa do tipo selvagem por meio de raio-x, colocaram diferentes tipos de mutantes em meios a cultivo mínimo, com nutrientes básicos, originais, e meio com diferentes suplementos. O quadro abaixo mostra o resultado obtido pelos pesquisadores. O sinal mais indica que houve crescimento da colônia de fungos. E o sinal menos indica que não houve crescimento. Então aqui, o selvagem, modo cultivo, com tudo. Aí a precursora, enzima precursora, ela sim produziu ornitina, que depois sim se obteve a citrulina. E depois no final a arginina. Certo? Vamos ver aqui, ó. A cepa mutante 2, a 2. Tá? Apresenta mutação de gene que codifica a enzima, qual converte citrulina em arginina. Então aqui, ó. Se não produziu a ornitina, babou, não rola mais nada. B. O experimento indica que há 4 genes envolvidos. Não fala nada em gene. C. A cepa 3 apresenta mutação no gene que codifica a enzima e converte precursor em ornitina. Né? Então aqui, o 3, né? Claro, no meio de cultivo certo, mesmo sendo mutante, vai converter ornitina, citrulina, arginina. Vamos ver então, a resposta é a C. Por que não outro? Crescimento da colônia cepa 1, mutante 1, apenas com a adição de arginina no meio. Então, o 1, não adianta, ó, só arginina, né? Produz arginina. De consegue converter citrulina, ornitina em arginina. Não, porque é mutante, não tem, matou tudo ali, não rola nada. E a cepa selvagem apresenta mutação em todos os genes. Não é mutação, funcionou tudo legal. Questão 5. Assinale V verdadeiro ou F falso. As afirmações abaixo sobre a função renal e a manutenção do equilíbrio hídrico dos seres humanos. Então aqui o sangue chega no glomérulo para ser filtrado através da arteriola aferente. A taxa de filtração glomerular é mantida por um mecanismo autorregulatório que contrai as arteriolas aferentes quando a pressão sanguínea diminui. A reabsorção do sódio nos rins é controlada pelo hormônio aldosterona, angiotensina, e o hormônio antidiurético, ADH, liberado pelas glândulas suprarrenais, aumenta a permeabilidade à água da membrana das células do glomérulo. Aí tem a sequência. O sangue chega no glomérulo para ser filtrado, então ele sai o aferente e entra o eferente. Depois, ao longo aqui, ó, dos glomérulos, desses túbulos que a gente está vendo, aí sim, ó, a taxa de filtração glomerular mantida, mecanismo autorregulatório. Não é auto. Ele tem 3 substâncias, que é renina, angiotensina e aldosterona, que regula. Correto? Então aqui já é um falso, que é o verdadeiro falso. Aqui, ó, verdadeiro falso. Mas vamos ver os outros. A reabsorção de sódio nos rins é controlada pelos hormônios aldosterona e angiotensina. Perfeito. Por mais que a angiotensina, ela secrete aldosterona, que realmente vai fazer isso, então os dois têm essa função mesmo. E o famoso ADH é liberado pelas suprarrenais, não, é pela adenohipófise sendo produzido lá na hipófise. E aumenta a permeabilidade à água da membrana nas células do glomérulo, exatamente. Então aqui como sai sódio, e saindo sódio, perde água. Né? Então aqui vocês estão vendo, ó, independente do ADH, é por causa do sódio que sai, o outro então por
osmose, também cai fora. Alternativa B. Sobre a bainha de mielina, é correto afirmar que ela, A, é formada por proteína secretada pelos astrócitos, permitindo isolamento elétrico. Sim, a bainha mielina, ela permite isolamento elétrico. Até porque quem forma é o que? Aqui, ó, cadê? Schwann, células de Schwann, tá? Então, eles são formados a partir do oligodendrócitos, certo? E então, aqui, ó, então aqui, ó, a bainha de mielina, ela impede. E a alternativa é a questão 8. O bloco superior abaixo estão denominadas duas linhagens de células tronco medulares que ocorrem na medula óssea vermelha. No inferior, então, tipo de células de elementos figurados do sangue oriundos da linhagem. Sucede adequadamente o bloco superior. Então, aqui, célula tronco mieloides, célula tronco linfóides. Tá? Então, aqui, ó, então a gente vai no mieloide, que é hemácia, plaqueta, basófilo, eosinófilo, neutrófilo e monócito. E aqui os linfócitos B e T. Então, eu vou ter aqui a alternativa 1. Então, aqui, ó, 1. Eu falei, ó, mieloide, hemácia, monócito e plaquetas e as linfóides, linfócito T. Questão 9. O bloco superior e abaixo estão denominados padrões de clivagem de ovos de diferentes espécies. No inferior, imagem de padrões de segmentação da célula ovo. Associa adequadamente o bloco inferior e superior. Então, a gente tem, ó, completo superficial. Nesse aqui, visão lateral. Toda parte do ovo se segmentaram completamente. Né? Então, esse aqui, um é completo. Esse cara também é completo, visão lateral. Esse cara, ó, a coisa começou aqui, foi para a superfície, seja, superficial. E esse cara só ficou aqui, ó, numa parte onde teve a clivagem, a segmentação, enfim, por isso que ele é incompleto. Logo, é D13112. Questão 10. Considere as seguintes informações sobre as arqueias. 1. São organismos que possuem seu citoplasma organelas envolvidos por membrana. Errou, eles não têm membrana. 2. A presença ancestral comum mais recente com eucária do que com o domínio bacteriano, exatamente pela disposição do material genético, pelo que tem no material genético, além do DNA, tem aquelas estonas também lá, enroladinho junto com o DNA, que forma o material genético. E 3. Utiliza quimiossíntese como a nutrição. Aqui tudo bem. Processo que usa luz, não usa luz, que usa luz é fotossíntese. Logo, a alternativa correta é a B, apenas a 2. 11. A hidatidose cística é uma verminose provocada pelo Echinococcus granulosus. Vieram chamar popularmente de tênia anã, enquanto a teníase tem como organismo causador a tênia solium, ou simplesmente tênia. Em relação às tênias, é correto afirmar que a tênia solium desenvolve cistos secos no músculo do boi. Calma lá, não é o boi, é o porco. B. A tênia solium e Echinococcus granulosus são velhos sistemas digestórios completo. É incompleto. Errou. C. A tênia solium desenvolve fase larval em ambientes de água doce. Errou, não apenas. É no solo, é no animal, no porco, onde ela está, na fase larval também, certo? Tanto que a gente, por alimentos infectados, é por onde a gente, nós seres humanos, somos os hospedeiros finais que acontecem. D. A tênia solium e o Echinococcus pertencem a grupos plateumintos, que engloba também espécies de vida livre. E vamos aí, tênia solium adulta realiza reprodução no intestino do hospedeiro intermediário. Não, é o nosso, portanto a certa é a D. Questão 12. A lista abaixo apresenta as características e estrutura dos seres vivos.
Tá, o sistema digestório completo, 2, o incompleto, 3, protostômio, 4, deuterostômios, 5, simetria bilateral na fase larval, 6, simetria radial na fase larval. Aí aqui coisinha que a URGS ama. Quais as características da estrutura são comuns aos equinodermos? Bom, vamos lá, equinodermo ele é completo, já tem um, ficamos com a B e C. Eles são deuterostômios, são animais muito próximos dos cordados, protocordados e eucordados, e simetria bilateral é na larval, porque não tem radial na larval. Radial é depois, no caso das estrelas do mar. Portanto, a resposta é a alternativa A, 1, 4 e 5. 13. O Parque Zoológico da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul, possui representantes de vertebrados nativos do nosso estado. Entre eles pode ser citado o jacaré de papa amarela, a capivara, o gavião chimango, o cágado de barbixas e a ema. Com relação aos animais, são feitas as seguintes afirmações. 1. Jacaré de papa amarela e o cágado de barbicha são répteis, grupo que tem como uma das adaptações ambientais o ovo amniótico. Aqui ok, o amnio, coisa dos, não só dos mamíferos, mas sim dos animais os ovíparos, que põem ovos. 2. Cágado de barbicha, capivara e a ema possui coração formado por 2 átrios e 2 ventrículos completamente separados. Isso aqui é coisa de mamífero, como a capivara, já que o cágado, que é um réptil, são 3. Ou o terceiro lá, que são os ventrículos. Né? São a meia boca ali, é abertinha a coisa, na real. E 3, os excretos nitrogenados do jacaré de papa amarelo, do plumo do gavião chimango, são respectiva amônia, a ureia e o ácido úrico. Então, esse aqui é o seguinte, nós e os répteis somos... Aqui tem um erro, porque o jacaré, que é um réptil, junto com o gavião, que é ave, são uricotélicos, ou seja, no xixi ácido úrico, e puma, como nós mamíferos, é ureia, portanto ureotélicos. Logo aqui a alternativa correta é A, apenas 1. 14. Questão 14. Sinal alternativo que apresenta característica das monocotiledôneas. A. Grande pólipo, 3 aberturas, feixes vasculares de caule dispersos, sistema radicular fasciculado. B. Grande pólipo com 3 aberturas, feixes vasculares do caule dispostos em forma de anel, sistema radicular fasciculado. C. Grande pólipo com uma abertura, feixes vasculares de caule disperso e sistema radicular fasciculado. O D, grande pólen com 3 aberturas, feixes vasculares de caule dispersos e sistema radicular pivotante. E o E, e o último, grande pólen com uma abertura, feixes vasculares do caule dispostos em forma de anel e sistema radicular pivotante. É a C. Por que é a C? Porque nas dicotiledôneas, o grande pólen tem 3 aberturas. Nas dicotiledôneas, o feixe vascular ele é circular e o sistema radicular ele é pivotante, ou seja, é uma cauda e o fasciculado é aquela cabeleira. Questão 15. No bloco superior abaixo são listados características de tecidos vegetais. No inferior são listados tecidos vegetais. Associe adequadamente o bloco inferior ao superior. 1. Tecido que funciona de assimilação formado por células clorofiladas. 2. Responsável por transportar a seiva bruta. 3. Tecido de sustentação das plantas formado por células mortas. 4. Responsável por transportar a seiva elaborada. Aí só tem 3, quer dizer que um daqueles 4, cai fora. Então temos clerênquima, clorênquima, xilema. Vamos ver aquele 1 aí. Esse 1 aqui tem um biomacete. Aqui, cloro. Qual que tem cloro? Colênquima. Clorofilados, colênquima. No meio vem o número 1. Estamos entre B e o E.
Mas o esclerênquima tem o M de morte, ou seja, formado por células mortas. E o xilema, então, pelas veias xilemáticas, seiva bruta, certo? Então ficou 3, 1, 2. Questão 16. Em relação à reprodução das plantas, é correto afirmar que alternativas. A. Na gimnosperma, o gametófito é mais desenvolvido. Esporófito muito reduzido. Não. Isso se refere a briófita e pteridófita. Nos pteridófitas homósporas, o megásporo dá origem ao gametófito feminino e o micrósporo origina o gametófito masculino. É o contrário coisa. C. Ao longo da evolução das plantas, observa-se a redução do esporófito e maior desenvolvimento do gametófito. Não! O gametófito é o pouco tempo em relação ao esporófito, que é a vida inteira da planta. C. Ao longo da evolução, observa a redução do esporófito, maior desenvolvimento do gametófito. É ao contrário. Questão D. Nas gimnospermas, nas angiospermas, gametófitos desenvolvem-se no interior da estrutura reprodutiva do esporófito. Realmente, o esporófito, como é o ser vivo, é a vida inteira da planta, e lá vai estar o gametófito, por exemplo, as flores, nas angiospermas. E nas briófitas e pteridófitas, o gametófito é mais desenvolvido que o esporófito. Não. O gametófito é só mais desenvolvido nas briófitas. Logo, alternativa A, D. Questão 17. Assinale com V, verdadeiro, ou F, falso, as afirmações abaixo referentes às fases da meiose. Na subfase zigota da prófase 1, ocorre a formação do complexo sinaptotênico. Na prófase 2, na subfase de diplóteno, ocorre o crossing over. Na fase de diacinese 1, ocorre a separação das cromátides irmãs. Ao final da anáfase 1, os cromossomos homólogos são separados. Pois bem, lá na prófase 1, realmente ele tem subfases, e é no zigóteno que ocorre lá o crossing over, e para isso acontecer, tem que formar o que? O complexo sinaptotêmico. Na prófase 2, a subfase de diplóteno, espera só um pouquinho. Prófase 2 não tem subfase, e o diplóteno é uma das subfases lá da prófase 1. Seguinte, na fase de diacinese 1, pode parar que diacinese é a subfase desse cara aqui, da prófase 1. E ao final da anáfase 1, os cromossomos homólogos estão separados. Realmente, primeira parte da meiose, nós temos a migração de cromossomos homólogos, cada um para um polo diferente. Logo, a alternativa correta é a E. 18. Na espécie de abóbora, cucurbita, pepo, enfim, a forma do fruto pode ser esférica ou discoide. E pode também ocorrer uma variação na cor, apresentando cor de abóbora ou branco amarelado. Duas variedades. O cruzamento de plantas que têm frutos de forma esférica e cor de abóbora, com plantas de frutos de forma discoide, cor branco amarelado, resultou um F1 fenótipo, discoide, cor de abóbora. Então aqui dá para ver uma abóbora com características dominantes, outra com recessivas, formou uma duplo heterozigota, certo? Então, dois fenótipos heterozigotos. O cruzamento das... Já vamos analisar por aqui. O cruzamento das plantas de geração F1, ou seja, esse cara aqui, duplo heterozigoto, produziu uma F2 com, vejam só, 224 indivíduos com os seguintes fenótipos: 126 discórdios de cor de abóbora, 42 discórdios de cor branco amarelado, 40 esféricas de cor de abóbora, 16 esféricas e branco amarelado. Considerando a proporção fenotípica em F2, é correto afirmar que as proporções de cor e de forma de frutos obtidos indicam que existem alelos múltiplos. Pode parar por aí. Nem leio mais, porque isso aqui não é polialelia, que é no caso, tipo de sangue RH, o ABO, o MN, o S, enfim. E aquela famosa
cor dos coelhos, pelagem dos coelhos. Os resultados demonstram tipo de herança condicionado por alelos codominantes. Não tem uma terceira característica, não. Os alelos condicionam a forma do fruto, segregam de forma independente daqueles que condicionam a cor do fruto. É isso aqui. Ou seja, num está a cor e outro está a forma. Ou seja, vão se separar, vão se segregar independente de um par cromossômico do outro. E os indivíduos F1 eram homozigotos dominantes, não pode ser homozigoto dominante, é sim heterozigoto dominante, e cada um dos alelos apresenta expressividade gênica variável. Historinha para boi dormir. E, claro, alternativa C. Questão 19. Vamos lá, que essa aqui é cheia de bala. Ó, o daltonismo é um tipo de cegueira nos olhos dos seres humanos, referente às cores condicionadas por ligado ao X. Assunto que a dona Urgs repete todos os anos. O lobo solto da orelha, herança autossômica, ou seja, está lá nos 22 cromossomos autossomos, é um fenótipo, ou seja, uma característica dominante em relação ao lobo aderido. Isso aqui é recessivo. No heredograma a seguir estão representados os indivíduos com as respectivas características. Então, temos aqui, desse lado aqui, os daltônicos, o normal, lobo da orelha aderido, o solto. Bom, considerando a genealogia apresentada e considerando que o indivíduo 2, 4, essa mulher aqui, é heterozigoto para daltonismo. A probabilidade dos indivíduos 3,1, 3,2 e 3,3 serem daltônicos e terem lobo da orelha solto, respectivamente, e aqui as alternativas que a questão dispõe. Não se preocupem que eu não vou dar detalhe daqui, porque eu vou fazer um vídeo exclusivamente dessa questão, com detalhes. Com as informações que nós temos, então nós temos que esse homem aqui, X é grande Y, é azinho. Essa mulher, X é grande X. Porque a questão não nos dá nada mais de informação. E azinho, o 3x é pequeno, Y e azinho. X é grande, X é pequeno, porque a questão realmente nos dá essa informação. E azinho. Vamos lá. Esse cara aqui é 1/4 xdzinho Y e 1,5 azinho. Qual a questão da probabilidade do E? Dois eventos simultâneos eu multiplico. Então vai dar o quê? 1/8 ou 1,25%. Essa mulher vai ser 0% daltônica, porque não sabemos aqui da mãe dela. E é claro que ela recebe o gene normal para visão. E a gente sabe que 0 vezes qualquer número é 0%. Essa mulher aqui, eu vou saber que ela é x é pequeno y com probabilidade de 1/2, porque tem sim na questão o que? A informação do genótipo da mãe dela, que é heterozigota. E 1/2 desse, 1/2 de azinho. E 1/2 vezes 1/2, 1/4, 25%. E assim, então, a alternativa A é a resposta. E a 20. Características herdadas de ancestral comum, e que são compartilhados por duas ou mais espécies, denominam-se o quê? Então, A, análoga, B, divergente, C, homólogas. Homoplasia é uma coisa, heteróloga outra coisa. Ou seja, é homólogo, da homologia. E homologia é um ancestral em comum, em que as características herdadas vão ter funções diferentes. E podem ser diferentes as características, mas apresentam o quê? Um ancestral em comum. Questão 21. Observe e tira abaixo. Então aqui o Gonzalez com fenomenal níquel náusea, em que, o que está errado nessa cena? Não gosto de dinossauro do tempo dos homens das cavernas. Botaram aqui o dinossauro com o homem das cavernas.
né? A fonte, jornal aqui, 0 hora, do grupo RBS. Vamos lá. Assinale a alternativa que justifica corretamente o fato de os dinossauros e homens terem vivido em períodos distintos. Vamos lá. Alternativa A. A extinção dos dinossauros ocorreu no período Cretáceo, e os primeiros representantes do gênero Homo surgiram há cerca de 3 milhões de anos. B. Os dinossauros são do período Devoniano, e os primeiros hominídeos surgiram no Permiano. C. A presença dos seres humanos é recente no planeta. Os primeiros hominídeos surgiram há aproximadamente 5 mil anos. Realmente a nossa espécie é a bebê, a caçula. Foi a última da última no fechar da evolução da vida. D. Os primeiros hominídeos viveram aproximadamente 500 milhões de anos, cruzes, e os dinossauros cerca de 700 milhões de anos. E. A diversificação na linhagem de primatas que originaram os hominídeos ocorreu no período Carbonífero, logo após a extinção dos dinossauros. Os grandes dinossauros aqui, período de ouro deles, terminaram aqui. E nós estamos a 1,8 milhões de anos, né? Não a nossa espécie, mas sim o gênero Homo, cerca de 3 milhões de anos. E é claro, então, vocês perceberam que a resposta é a alternativa A. 22. A Floresta Nacional de São Francisco de Paula é uma unidade de conservação localizada no Nordeste do Rio Grande do Sul, onde há mata de araucária. Com relação às matas de araucária, é correto afirmar que, localizado na área abrangente da Mata Atlântica, exato, ele é um tipo de ecossistema de Mata Atlântica, a mata de araucária. E não são restritos a climas tropicais, ele é um subtropical, mas não Uruguai é muito frio, e é só planície. Fenômeno de desertificação é quando tem muito uso da terra, como nos pampas, região clímaca, baixa pluviosidade, baixas chuvas, e alta temperatura. Não, isso aqui é típico de baixas, né? E é claro, possui espécies nativas dominantes, né? Só que eucalipto não é, que eucalipto é uma espécie exótica da região. E alternativa A, portanto. 23. Considere as seguintes afirmações sobre pirâmides ecológicas. 1. A produtividade secundária líquida representa pirâmide de energia. Epa, quando eu falo produtividade secundária líquida, é uma pirâmide de biomassa e não de energia. E ainda diz matéria orgânica acumulada pelos autótopos aí. Tudo bem. 2. A pirâmide de biomassa é invertida nos oceanos, com certeza. É a única que tem essa condição. Pois fitoplâncton tem alta taxa de reprodução e é rapidamente consumida pelo zooplâncton. Perfeito. E a pirâmide de energia representa as transformações e o fluxo unidirecional, ou seja, ele se perde ao longo dos níveis tróficos de energia nos ecossistemas. Logo, a alternativa D. 2 e 3. 24. Assinale a alternativa que apresenta exemplos de interações ecológicas. Intraespecífica positiva, interespecífica negativa e intraespecífica. Vamos lá. Então, interespecífica positiva, entre vários seres. Ficamos com o comensalismo mutualismo, que de resto é negativo. Interespecífica negativa, ou seja, em que para um é negativo para outro positivo, competição, um ganha, outro perde, inquilinismo não, porque inquilinismo é neutro para um, e interespecífica, no caso sociedade, logo alternativa B de bola. Questão 25 e última. Assinale com V verdadeiro ou F falso as afirmações abaixo sobre sucessão ecológica.
Estágio máximo do homeostase é atingido quando a seção chega à comunidade clímax. Perfeito. Verdadeiro. A seção permite aumento de biomassa e variedade de nichos ecológicos no ambiente. Até que tudo bem. A seção primária e o coro local foram desmatados. Não. Aqui é secundária. Falso. As espécies compõem uma comunidade clímax resistente a condições ambientais inóspitas. Claro que não, é falso, são só as espécies pioneiras. Falso logo, alternativa D. A você que chegou até aqui, agradeço realmente de coração e me aguardem nos próximos vídeos. Fui!